Então Jesus disse aos seus discípulos: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E também a luz de vocês diante dos outros. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, no nosso estudo do livro de Gênesis, nós chegamos aos últimos capítulos. Nós vamos tratar dos capítulos de 42 a 50. E vamos lembrar que uma das razões que Moisés escreveu o livro de Gênesis foi para explicar o porquê da formação da nação de Israel e como Deus fez, chamando Abraão, Isaac, Jacó, fazendo promessas, fazendo alianças com eles. E agora, nesses capítulos finais, Moisés vai explicar para o povo que ele está dirigindo ali no deserto, tirando do Egito e levando para a terra prometida. Ele vai explicar para aquele povo como que eles chegaram até o Egito. Desde o capítulo 37 de Gênesis, a narrativa focaliza a vida de José, filho de Jacó, que é também chamado Israel. Mas o personagem principal da história realmente é Deus. É ele que está realizando o seu propósito de cumprir a promessa feita a Abraão. Não devemos esquecer que o cumprimento desta promessa é apenas um estágio de um plano maior de trazer ao mundo Jesus Cristo, o seu Filho, cujo sacrifício seria para a salvação da humanidade. Se Jesus simplesmente aparecesse aqui na Terra, sem preparo prévio, ninguém o reconheceria como Salvador, nem reconheceriam o sacrifício dele. Era necessário que Deus preparasse um povo que receberia sua palavra, a lei e as suas profecias que apontassem para a vinda do Messias. A história de José é também a narrativa do agir de Deus para formar este povo. Então voltemos à história de José. Ele está no Egito, para onde foi vendido como escravo por seus irmãos. Isso aconteceu quando José tinha 17 anos. Aos 30 anos, quando interpretou os sonhos do faraó, ele foi feito administrador do Egito. E ele casou-se com uma mulher egípcia que deu a ele 2 filhos, Manassés e Efraim. Vieram então os 7 anos de fartura. Durante este tempo, José promoveu a armazenagem de grãos para o tempo de fome que viria. Quando chegamos ao capítulo 42, já faz 2 anos que não há colheita naquela região toda, não só no Egito. A família de José está em Canaã e começaram a experimentar escassez de alimento. Jacó soube que havia alimento no Egito e mandou 10 dos seus filhos até lá para comprar grãos. Benjamim ficou com o pai. Lembrem que Benjamim é o filho de Raquel, querida esposa de Jacó, e irmão de José. Agora, na ausência de José, ele é o preferido do pai Jacó. Quando os irmãos chegaram diante de José, ele os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Primeiro, porque eles não tinham nenhuma expectativa de ver o irmão a quem venderam como escravo e que era dado por morto pelo pai. Também José está vestido como egípcio nobre e fala através de um intérprete. Sabendo que espécie de gente os seus irmãos eram no passado, José os prova e exige que tragam o seu irmão mais novo enquanto um deles fica de refém. É interessante a conversa que os irmãos tiveram entre si. Revela o quanto a culpa pelo que haviam feito a José lhes perseguia.
Em Gênesis 42, os versos 21 a 22, está escrito o seguinte: eles, os irmãos de José, se prontificaram a fazer isso, deixar um irmão enquanto eles iam buscar Benjamim. E disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio essa angústia. José saiu para chorar ao ouvir isto dos seus irmãos, e depois voltou e escolheu Simeão para ficar preso enquanto traziam Benjamim. E notem a generosidade de José. Pois o verso 25 diz assim: em seguida, José deu ordens para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem. No meio do caminho, encontraram o dinheiro devolvido e ficaram apavorados. Quando informaram Jacó da exigência de levarem Benjamim da próxima vez que fossem comprar trigo, Jacó teve muita dificuldade para permitir. Ele temia perder este filho predileto. Finalmente, Judá se apresentou para se responsabilizar pelo rapaz nos seguintes termos. Gênesis 43, 8. Então disse Judá a Israel, seu pai: deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e as nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Havia pressa para partir, porque Jacó hesitou em mandar Benjamim durante muito tempo. Mas enfim partiram. Chegando no Egito, foram recebidos com um banquete na casa do administrador, ainda sem saber que era José. Desta feita, quando partiram com as bagagens cheias de trigo, o copo do administrador foi encontrado na bagagem de Benjamim. Isto seria punido fazendo Benjamim escravo do administrador. Mas Judá levantou para explicar a situação de Jacó e a responsabilidade que ele havia assumido diante do pai, e terminou desta forma, em Gênesis 44, 33. Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem, e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Como mudou esse Judá! Outrora pensava em como tirar vantagem por vender o irmão como escravo, sem se importar nem com o irmão, nem com o pai. Agora se oferece para ser escravo no lugar do irmão. Sim, este é um novo Judá. E José? Bom, então José disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois fui para salvar vidas. Foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vós. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó,
e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. E eu te sustentarei ali, porque haverá ainda 5 anos de fome. Quando Jacó ouviu dizer que José estava vivo, ele quase teve um infarto, mas recuperou e arrumou as coisas, a família e o gado e partiu para o Egito. O narrador diz que a família de Jacó, que saiu de Canaã para o Egito, sem contar as esposas dos filhos, totalizava 66. Com mais os filhos de José nascidos no Egito, foram 70 descendentes. No caminho, Jacó parou em Berseba, onde ofereceu um sacrifício e adorou a Deus. E Deus apareceu a ele novamente e disse, Eu sou Deus, o Deus de seu pai, o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Jacó precisava desta confirmação da presença de Deus e de que a decisão de ir para o Egito estava certa. Pelo que lemos no capítulo 43, do debate de Jacó com os filhos sobre Benjamim, podemos entender que depois do sumiço de José, Jacó ficou muito deprimido e bastante egocêntrico, pois os argumentos dele, nesta ocasião, não levam em conta a necessidade da família de obter alimento, mas somente preocupação com a possibilidade de perder mais um filho e o resultado que ele imaginava para a sua própria vida. Vemos essa tendência também na resposta que Jacó dá ao faraó quando este pergunta a sua idade. Em Gênesis 47:9, nós lemos, Jacó respondeu ao faraó, são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Pura depressão. Jacó e sua família se estabeleceram em Gósen. Ele fez José jurar que não o enterraria no Egito, mas junto a seus pais, em Canaã. Chegando à extrema velhice, Jacó realizou 2 atos que direcionaram o futuro da nação. A nação de Israel, que ainda estava em formação. Primeiro, ele adotou os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, e assim garantiu a José 2 porções de herança na terra prometida, que equivale ao direito da primogenitura. Mas ele deu precedência ou status de primeiro nascido e líder do clã a Efraim. E esta é a bênção que Jacó pronunciou. Está em Gênesis 48, os versos 15 a 16, e depois o verso 20. Que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. O povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão, que Deus faça a você como fez a Efraim e Manassés. É por isso que quando os filhos de Israel saíram do Egito 430 anos depois, não houve menção de tribo de José, mas sim tribos de Manassés e Efraim.
Notem também que o tom emocional da bênção está mais positivo. Ele fala em Deus como seu pastor, fala do anjo que o redimiu de todo mal. O outro ato realizado por Jacó, já à beira da morte, foi abençoar cada filho. Esta bênção é preditiva e legal. Quero dizer que Jacó, nesta bênção, estabeleceu alguns direitos e parâmetros para os filhos que eles obedeceriam através de suas gerações. Esta bênção está no capítulo 49. E por ser extensa, eu quero apenas fazer alguns destaques. Primeiro, apesar de Rúben ser o primeiro nascido, por causa de ele ter deitado com a concubina de Jacó, este o destituiu da primogenitura. Simeão e Levi seriam os próximos na linha para a primogenitura, mas eles eram violentos e também foram destituídos. Não herdariam terras na terra prometida, mas estariam dispersos em Israel. A Judá coube a liderança da nação, o cetro, o reino. É de Judá que virá o Messias. A bênção de cada filho também estabelece símbolos para cada clã. Estes símbolos foram usados em bandeiras como identificação das tribos quando saíram do Egito. Nos interessa saber que o símbolo de Judá é o leão. A bênção de Judá está assim, no verso 9 do capítulo 49 de Gênesis. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Daí é que vem a expressão leão da tribo de Judá, que vemos em Apocalipse 5, verso 5. O apóstolo João, nesse texto, informa que viu na mão direita daquele que estava sentado no trono celeste um livro escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. E não havia ninguém que pudesse abri-lo, e João chorava muito. E no verso 5 nós lemos: então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Este leão de Judá e raiz de Davi, este é o descendente de Judá e de Davi, Jesus Cristo, o Messias. Jacó morreu e José levou o seu corpo para ser sepultado em Canaã. Os irmãos de José então ficaram com medo de que agora, com a morte do pai, José tentasse se vingar deles. Mas José lhes disse, no verso 19 do capítulo 50, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Não sei em que ponto de sua vida José começou a ver as coisas assim. Mas sei que somente quem está completamente submisso à soberania de Deus e tem comunhão com Ele vê as coisas desta forma. Esta pessoa vê além do seu sofrimento pessoal. Ele consegue enxergar que o propósito de Deus é muito maior do que os fatos da sua própria vida. Este é um exemplo perfeito daquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Tantas vezes nós interpretamos este verso de maneira completamente egocêntrica. Pensamos primeiro que o bem é conforto e bem-estar pessoal e julgamos assim: eu amo a Deus, então Deus vai me dar conforto e bem-estar. Mas não é isso que o apóstolo está dizendo.
Aqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito são todos os que foram predestinados a ser conformes à imagem do Filho. E o bem a que se refere o texto é exatamente a transformação dos que foram chamados e predestinados para serem imagem do Filho. Sim, Deus quer o nosso bem e cuida de nós de todas as formas, mas o bem maior é sermos semelhantes a Jesus. Por isso, eu posso ser eleita por Deus para passar por algum sofrimento, justamente para que outro seja beneficiado. Deus vai usar este sofrimento e transformá-lo em bem. Porque muitas vezes nós sofremos por ação de outras pessoas, estaremos mais dispostos a perdoá-las, que, aliás, é uma exigência de Deus, se pudermos lembrar que Deus pode usar este nosso sofrimento para abençoar alguém. E talvez seja exatamente a pessoa que nos fez mal. Não sofremos à toa. O sofrimento que Deus nos permite sempre terá uma finalidade boa. Mas José deixou também uma última palavra de esperança para os seus irmãos. Em Gênesis 24 e 25, nós encontramos o seguinte: José falando aos irmãos: Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. A promessa feita a Abraão foi esta. Está em Gênesis 15. Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá. É sobre isto que José está falando quando ele diz: certamente Deus virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra. E assim Deus deu continuidade ao seu plano de formar uma nação através da qual viria o Salvador. O Salvador já veio e Deus continua a realizar o seu propósito. Sim, porque o propósito de Deus, o plano dele, não para com a salvação incompleta, pois a nossa salvação se completará na eternidade com a volta de Cristo e o estabelecimento do seu reino. Estejamos então engajados nisto. Lembremos sempre que nós somos parte de algo muito maior do que aquilo que nós vemos agora. Fiquemos com os olhos fixos naquela outra dimensão, o reino de Deus e os seus propósitos.